Os meninos! Eu sou Marcelo Filardi, professor de Biologia do IFMG. O tema dessa aula é sobre a membrana plasmática, uma estrutura tão importante, essencial para o metabolismo celular, e ela foi essencial para a origem das primeiras células no mundo primitivo há bilhões de anos. Sem a membrana não teve célula viva, né? Então, vou entender a importância biológica dessa estrutura? Então, olha só, a gente vai compreender a estrutura da membrana e seus componentes e a integração entre eles, e também os transportes transmembranares e seus tipos e exemplos, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, aqui eu estou mostrando uma célula animal, né, que ela tem, tá vendo essa região central aí, ó? Essa região central escura, isso aí é um núcleo com material genético aqui dentro, né? Isso aí é uma ultraestrutura, é uma observação de microscopia eletrônica, tá bom? A região mais ao centro aqui, ó, chama nucleolo, tá bom? E tudo aqui do lado de fora, isso aqui tudo é citoplasma, tá vendo? Agora, a membrana plasmática é essa região aqui, ó, essa região limite, tá vendo? Entre a célula e o meio extracelular. Então, a membrana plasmática é a estrutura limite, é a estrutura mais externa à célula e que controla tudo que acontece, né, fora e dentro da célula. Ela tem um controle de transporte de sinais, tá bom? Então, vamos ver? Olha só, essa matéria é legal, ninguém sai, pessoal, ninguém sai. Aí, ó, tudo que você está vendo aqui de alaranjado, isso aí é um esquema mostrando a bicamada fosfolipídica. Tá vendo à direita ali a identificação? Então, tudo que você está vendo aqui de bolinhas alaranjadas com essas caldinhas amarelas, isso aí são lipídios estruturais da membrana. Ele que confere a membrana ter essa tridimensionalidade. São os fosfolipídios. Daqui a pouco eu entro em detalhe por que ele tem esse nome. Já deu para entender, né? Porque fosfolipídio. E repara que aqui no meio a gente tem, ó, colesterol, pessoal. Tá vendo aqui essas pecinhas amarelinhas? Ô, gente, o colesterol tinha que estar aí no meio mesmo dos lipídios, porque colesterol é um lipídio. A membrana é bicamada lipídica, né? Aí você vai falar assim, não, professor, não, o colesterol, tira ele daí, ele é ruim para a saúde. Não, o colesterol ele é bom, gente. O problema são os excessos na alimentação, né? Que esganadamente você come as coisas gordurosas de origem animal, o colesterol dá um pulo, por exemplo, né? Que tem um colesterol de origem genética. Mas sabe a importância do colesterol, portanto? É controlar a fluidez da membrana. Por isso que o excesso enrijece as membranas. E os vasos sanguíneos menos flexíveis causam todo o entupimento intravascular, derrames e infartos, tá bom? Somente as membranas de células animais têm colesterol, as de origem vegetal não, tá bom? Não há colesterol no mundo vegetal, tá bom? Então aí a gente está vendo a bicamada lipídica de alaranjado e amarelinho com os colesteróis ali no meio embutidos. Mas e essas estruturas azuis aí, né? Essa aqui em forma de espiral, essa aqui mais ao centro, isso aí são proteínas, pessoal. Então a gente tem proteínas aí que elas se acomodam na membrana de lado a lado. Tá vendo que elas atravessam toda a membrana? E ainda tem aqui à esquerda uma proteína canal aqui, ó. Por aqui passam coisas, a gente vai estudar já já. Mas nem todas as proteínas, sejam elas em formas de espiral ou mais compacta ou em forma de canal, nem todas as proteínas atravessam a membrana de lado a lado. Tem proteína que fica num lado apenas da membrana. Tipo essa proteína extrínseca aí, ó, ela fica só de um lado. Ela também é muito importante, ela funciona como um ponto de sinal intracelular. Ela dispara às vezes toda uma cascata celular, né? Todas são importantes, tá bom? A gente vai ver isso tudo aí. E aí, ó, agora eu quero te apresentar todas essas projeções aí, ó, para a parte externa da membrana. Porque você tá vendo aqui, ó,
uma região aqui escrita assim, fluido extracelular? Pois é, essa região acima aí seria a região, por exemplo, com sangue correndo aí, ou um líquido banhando a célula, isso aí é lado de fora da célula. E aqui embaixo, onde é que está escrito citoplasma, seria a região intracelular, tá bom? E aí você fala assim, mas para que esse monte de antena e essas expansões? Pessoal, sabe o que são essas bolinhas azuis aí? Isso aí são carboidratos que se associam com proteínas. Por isso que está escrito glicídio aqui, tá vendo? Glicídio ou carboidrato. Quando esses carboidratos associam a proteínas, a gente chama glicoproteína. E quando eles associam-se a lipídios, tá vendo que até tá verdinho aqui, ó? Quando esses carboidratos associam-se a lipídios, a gente chama glicolipídio. Aqui embaixo é escrito aqui, ó, glicolipídio. Então nós temos glicolipídios e nós temos glicoproteínas, que tá vendo aqui ao centro o nome aqui, ó? Glicoproteínas ou glicolipídios são projeções da membrana. Essas estruturas são muito importantes, porque no conjunto, sabe o que elas formam? Glicocálice. Glico, carboidrato. Cálice é uma forma de cálice. Eu não sei se parece um cálice, mas parece uma taça mesmo. Tá vendo essa forma de Y aí, ó? Quem identificou essa estrutura achou que parecia um cálice feito de carboidrato, glicocálice. Sabe a importância dele? Glicocálice confere tipagem sanguínea. Sabe quem tem tipo A, tipo B, sangue AB? É dado pelo glicocálice das hemácias. O reconhecimento celular, por exemplo, quando o nosso glóbulo branco percorrendo o nosso corpo, ele encontra um invasor, ele não reconhece, aí dispara toda a defesa imune. Rejeição de enxerto é quando o glicocálice ele não reconhece aquele órgão transplantado, aí tem toda uma rejeição. Olha que interessante. Então, o glicocálice, que é formado por glicoproteína e glicolipídio, ele é muito importante para a vida, pessoal. Vamos caminhar. É aí que agora eu quero chamar a atenção para esse tipo de lipídio. Ó. Você está vendo aí as bolinhas azuis e as caudinhas? Isso aí é a membrana celular, pessoal. Aumentando, a gente vê aí, ó, essa estrutura aí, né? Repara que ela tem essas duas caudas, né? Aí você fala assim, mas não estou entendendo nada. Calma, vou te mostrar. Não, pessoal, você está na frente, sai da frente que eu quero entender. Tá, gente, calma. Pessoal, deixa eu até aumentar aqui para você me ver melhor, para você falar assim, ó, que bonito. Gente, você consegue ver à direita aí, ó, um grupo fosfato vermelhinho aí? Repara que ele tem carga, ó. Quando esses grupos fosfatos têm carga, eles conferem uma região hidrofílica, polar. Por isso que essa estrutura aqui à esquerda está escrita aí em inglês, ó, cabeça hidrofílica. Por quê? Essa região que você está notando aí, ela gosta de água, pessoal. Ela gosta de água hidrofílica. Por isso que as bolinhas ficam voltadas ou para o meio extracelular ou para o meio intracelular, porque ela é uma região hidrofílica e gosta de água, entendeu? E essas caudas grandes aí que você está vendo? Repara, essas caudas de carbono aí, ó. Isso aí são lipídios com longas caudas de carbono. Aí cada um tem um nome, né? Palmitato, oleato, esfingosina. Esses lipídios, eles estão presentes nas membranas das diferentes células, neurônio, né? Por exemplo. Mas o que importa é que você entender que tem grandes caudas de carbono apolares. Por isso que no inglês ali está escrito cauda hidrofóbica, ela não gosta de água, por isso que ela fica voltada para dentro, tá vendo lá no esquema à esquerda? Ela fica voltada para dentro. E essas regiões onde tem fosfato, por exemplo, que confere polaridade, é uma região polar hidrofílica. Então você está aprendendo que os fosfolipídios têm uma região polar e uma região apolar. Graças a essa característica deles, eles dão a essa tridimensionalidade à membrana, né? A membrana ela é uma bicamada lipídica, tá bom? E aí, pessoal, quero te mostrar agora que nada é estático, pessoal. Olha aí, aqui, pessoal.
Aí você fala, meu olho, eu tô ficando tonto. Pessoal, isso é para te mostrar que os fosfolipídios, eles se acomodam dinamicamente. A membrana é fluida, ela tem todo um dinamismo, tá? Né, chique? Pessoal, vamos continuar. E aí eu trouxe aqui para você ver essa estrutura aí, ó, para a gente ver uma forma mais geral e limpa, né? Vamos dizer assim. O que a membrana faz? Ela controla os transportes. Então, tá vendo essas bolinhas vermelhas? Tudo que gosta de lipídio, por exemplo, coisas oleosas, hormônios sexuais que são lipídicos, vitaminas lipossolúveis, coisas com caráter lipídico, atravessam essa região azulada aí, ó, a bicamada lipídica, tá vendo? Identificado aí à esquerda. Então, tudo que é lipofílico atravessa os lipídios. Agora, moléculas hidrossolúveis, por exemplo, glicose, coisas que gostam de água, a própria água não consegue atravessar a camada lipídica. Aí tem que atravessar esses poros das proteínas. Olha que inteligência evolutiva, pessoal. É assim que começa os transportes seletivos da membrana. Ela já começa, pela natureza lipoproteica, ela já começa a selecionar o que tem que passar por ela. Ou sair ou entrar, tá bom? Então vamos ver agora. Existem... pessoal, você está na frente, eu quero ler. Existem coisas que atravessam, por exemplo, as proteínas somente em uma direção, tá vendo? É unidirecional, a gente chama uniporte. A água, por exemplo, é assim. Tem coisa que não, atravessa em transporte duplo, só que no mesmo sentido. Tá vendo a substância A e B aí, por exemplo, atravessando no mesmo sentido? A gente chama simporte. Tá vendo agora o terceiro tipo ali, que é um contratransporte, né? É um antiporte. A gente vai estudar os tipos aí. Então, é para te mostrar que a célula realmente tem controle mesmo, até no sentido de transporte, tá bom? Para estudar os transportes, a gente classifica em dois tipos. Os passivos são aqueles que não gastam energia, o nome já fala. É como se você estivesse descendo um rio. Você está descendo um rio e o rio está te levando. Você não precisa gastar energia, a correnteza te leva. E aí tem dois tipos ali de transportes passivos, né? A difusão e a osmose. Agora tem um tipo ali, não, é você subindo um rio nadando. Você, nossa, professor, eu não vou conseguir não. Você vai ter que gastar muita energia para subir aquele fluxo, né? Aquela contracorrenteza. Você vai ter que fazer um transporte tipo ativo. Então a célula faz transportes ativos. E os exemplos aqui são bombas iônicas. A gente vai estudar, tá bom? Exemplos de cada um. Então olha só esse primeiro. Olha só, gente, ninguém sai que é muito legal. Olha esse tipo aqui. Você está conseguindo ver aqui que tem várias bolinhas ali na parte superior? Gente, existe um tipo de transporte que a substância desloca-se do meio que ela está mais concentrada, que é na parte de cima, para o menos concentrado, que é a parte inferior ali. Eu estou evitando falar dentro ou fora da célula porque depende. Isso chama de fusão. E sabe por que é do tipo simples? Porque ela atravessa a bicamada lipídica. Repare que não tem proteína transportando. É uma difusão do tipo simples. Então, óleos, hormônios sexuais, gases, O2 e CO2, eles transpassam a membrana por um tipo de difusão simples. Tá? Então, por exemplo, quando a gente respira, o O2 vai lá para o pulmão, ele atravessa as membranas da célula alveolar e vai para o sangue do tipo de fusão simples. Porque você acabou de inalar, aí seu pulmão está cheio de O2. A tendência é que o O2 saia do local que ele está em maior concentração, que é dentro do pulmão, lá para a região do sangue, onde tem menos O2. Esse tipo é de fusão simples, tá bom? Ele vai do mais concentrado para o menos concentrado daquele componente ali em questão, tá? Os hormônios sexuais. Os hormônios sexuais, por exemplo, estão no sangue em grande concentração. Ele entra para a célula por difusão simples, que é do meio que ele está mais concentrado, que é o sangue, para o menos concentrado, que é a célula lá, para ele fazer a função sexual dele, por exemplo. E ele atravessa a bicamada lipídica dessas células, tá bom? Há um outro exemplo aqui, ó. Opa, ninguém sai. Repara que aqui está tendo um tipo de difusão facilitada.
Porque, olha, a substância ela desloca-se ali da região na parte de cima para a parte de baixo por dentro de um canal. E olha que tem um sinalzinho positivo ali, né? Isso aqui mostra, por exemplo, que é um íon, né? É um cátion, né? Pode ser um cátion, um ânion. Pessoal, já que tem carga, é polar, é polarizado, é carregado, não consegue atravessar a camada lipídica. Porque a camada lipídica ela é muito apolar, né? Lembra das caudas carbônicas lá no interior? Então, o que a natureza fez? Ô, célula, você quer transportar coisas carregadas eletricamente? Eu vou fazer um canal iônico para você. Aí tem canal de sódio, canal de potássio, canal de cálcio. Olha que chique, pessoal. Estou batendo palma para a célula porque ela é muito inteligente. Agora, olha esse tipo aqui. Ninguém sai, presta atenção. Repara que na parte inferior tem muita dessa substância aí, por exemplo. Tem muito desse soluto. Mas a célula quer transportar esse soluto de cima para baixo. Repara que a setinha ali está mostrando. Você fala assim, uai, mas como que a célula vai vencer essa barreira? Porque só tem 4 solutos ali em cima e tem trocentos lá embaixo e a célula ainda está transportando daquele lado de cima para baixo? Gente, isso aí é um tipo de transporte ativo, a célula gasta energia. É como se você estivesse subindo um rio, nadando e dando braçada, você vai ter que gastar muita energia. Porque se você olhar esse terceiro desenho aí, a tendência é que o soluto passe da parte de baixo para de cima, né? É natural até as concentrações se igualarem, como ocorre nas difusões simples e facilitada. A tendência é que se igualem. Mas no transporte ativo a célula não deixa igualar. Repara que você tem muita quantidade na parte de baixo. E a natureza, o que faz? É tipo o rio descer, né? Como se o rio estivesse descendo. E você está gastando energia para subir, né? Para ir contra essa corrente. Isso chama transporte ativo. Neurônio, por exemplo, faz isso. Bomba só de potássio é um exemplo, tá bom? A bomba só de potássio é um processo ativo transmembrana que acontece nos neurônios para gerar um campo elétrico. Por isso que a célula faz esse transporte desigual dos íons, tá bom? Agora, um exemplo aqui é a osmose. A osmose, diferente dos outros que são solutos, né? A osmose já envolve solvente. Repara que tem muita molécula de água na parte superior. O que acontece por natureza? A água tenta igualar as concentrações em ambos os lados, tá vendo? Mas a água, gente, ela é carregada, né? H2O, a água é polar. Então, o que a água faz? Ela não consegue atravessar a camada lipídica apolar. A água atravessa um canal para ela, tem um canal só para água, chama aquaporina. Olha que interessante. Sabe onde que acontece muito transporte de água? Todas as células, né? Precisam absorver água para os seus processos intracelulares. Mas sabe onde que tem muita aquaporina e muita intensidade de absorção de água através da membrana? Aonde, gente? Fala. Células renais, células intestinais. Tudo inteligente. Aí, pessoal, repara. Aqui eu vou mostrar, ó, um tipo de difusão simples, gente. Olha lá, ninguém sai. Repara, ó, aqui tem coisa carregada, que são essas bolinhas roxas. Esse amarelinho aqui estaria mostrando, por exemplo, glicose. Repara que a bolinha roxa, que seria um íon, e o amarelinho aqui, que seria glicose, gostam de água, são hidrofílicos. Então eles não conseguem passar a camada lipídica que é amarela e de membrana. O que a natureza fez? Não deixa ela passar, essas substâncias polarizadas, né, atravessarem. O que a natureza fez? Só passa a membrana lipídica substâncias com natureza lipofílica. Repara essa dupla vermelhinha. Ó. Isso aí pode ser hormônio. Tá vendo que bonitinho, gente? Olha que bonitinho. Tá vendo? Então, essa dupla vermelhinha aí seriam hormônios sexuais lipídicos, colesterol, óleos, vitaminas lipofílicas, substâncias com natureza lipofílica. A gente chama de fusão simples. Gases, pode ser O2.
essa dupla aí pode ser um O2, uma molécula de oxigênio, né? O O2 atravessando a membrana da célula do alvéolo, ou a membrana da célula do neurônio, ou do pé, ou do corpo, do músculo. Mais uma vez, gente, olha. Ela fica olhando. Legal. Aí, eu quero te mostrar agora a difusão facilitada. Repara, gente, fica olhando. Aqui, gente, aqui, para. Sabe esse roxinho aí? Esse roxinho aí, por exemplo, pode ser potássio. Um íon, gente, ele tem carga. O que a natureza faz? Transporta do meio mais concentrado, tá vendo aqui no inglês, ó? Isso aqui em português significa alta concentração. E aqui na parte de cima, baixa concentração. O que a natureza faz? A natureza transporta esses íons do meio mais concentrado para o menos concentrado. Só que eles têm carga, então eles não conseguem atravessar a bicamada lipídica, o amarelinho aí, ó. O que a natureza fez? O íon carregado, você vai ser transportado para um canal proteico, enganando os lipídios, gente. Aí o que acontece? Fica olhando, olha lá, olha o componente carregado passando por dentro da proteína, do meio mais concentrado para o menos. E isso chama difusão facilitada. Não gasta energia, assim como a difusão simples, não gastam energia. É como se estivesse descendo o fluxo da correnteza, entendeu? Do meio mais concentrado para o menos. Ah, muito legal. Mais uma vez. Olha lá. Tá. E aí, agora eu quero te mostrar um tipo de difusão que gasta, um tipo de transporte que gasta energia. Olha que imagem bonita. Que chama bomba só de potássio. A gente chama só de potássio porque lembra daquela classificação inicial lá que pode ser uniporte, simporte ou antiporte? Esse exemplo da só de potássio é um exemplo de transporte antiporte. Um componente vai para um lado, o outro componente vai para o outro. E aqui ainda por cima gasta energia. Então é um processo ativo de transporte. Vou falar um negócio aqui para dar um nó na sua cabeça. É um antiporte ativo. É um transporte do tipo antiporte ativo. Ele gasta energia. Quer ver? Fica olhando. Olha lá. Olha, 3 sódios estão sendo transportados. Aí vem energia, ó, ATP. Aí o transporte é bombeado para fora, ó. Olha lá que bonitinho, gente, ó. Olha lá. O sódio foi bombeado. Aí o potássio chega, ó. Olha lá, o potássio chega. Só que tem que ter energia também. Aí o potássio é bombeado para dentro, gente. Vamos ver de novo, ó. Olha lá. 3 sódios encaixam na proteína. Aí explode uma energia na forma de ATP. Essa energia química vira energia de transporte. Olha lá. Aí o sódio foi transportado. Aí o potássio se encaixa aí, ó. Olha lá. Aí o potássio encaixa. Você viu que explodiu o ATP ali? Aí essa energia química ajudou a transportar o potássio. O que eu quero te mostrar? Que a cada 3 sódios são transportados 2 potássios. Você viu? Ó, 3 sódios e 2 potássios vão se encaixar aqui. Olha lá. O que eu quis te mostrar com isso? Que há uma bomba desigual de sódio e potássio. Essa bomba desigual no neurônio acontece uma diferença eletroquímica. O impulso nervoso, gente. Repetindo. Para fazer bomba de íons, por exemplo, sódio e potássio, a célula faz 3 sódios para 2 potássios. Essa bomba desigual gasta energia, que é esse fosfato aí, ó, que explode. Olha lá, ó, vai explodir, ó. Olha lá, ó, ele explode. É uma forma didática de mostrar que gerou energia química para que a célula consiga fazer esse transporte transmembrana. Não é legal, gente? Pessoal, é muito interessante, sabe? Isso aí que chama transporte ativo, tá? Agora eu quero te mostrar a osmose. Repara que a osmose, ó, tudo que você está vendo aqui é molécula de água. E aí a aquaporina, olha como é que ela transpassa a membrana lipídica. E olha só a água atravessando. Olha que bonitinho, gente, a água atravessando. Aí você fala assim, mas a água está subindo.
Sabe por que eu quis mostrar isso? Porque repara, tá vendo essas bolas azuis aqui em cima? Isso aqui está mostrando soluto. E repara que tem muitas lá em cima, ó, tem 3, 6, 9, tem 10 bolas azuis lá em cima, para mostrar que tem soluto. E tem 3 aqui embaixo, na parte inferior. Então, digamos que essa parte em cima ali seria do lado de fora da célula. E é o meio hipertônico. Ó. Sabe o que é meio hipertônico? Essa região que está muito salgada, por exemplo. Você comeu muita coisa salgada, uma carne salgada. Aí vai ficar uma região hipertônica do lado de fora da célula. O que acontece com a célula? A célula começa a perder água, gente. Olha lá, as moléculas de água passam pela membrana para o meio onde é que está mais concentrado. Tipo assim, gente, o sal puxa água, o açúcar puxa água. Por isso que dá sede, né? Quando a gente come coisas muito salgadas, né? Repetindo, olha, a molécula de água é transportada para o meio hipertônico. Tá? Guardou? A água é transportada para o meio hipertônico. Isso é um processo passivo, não gasta energia. Envolve solvente, osmose. Tá bom? Olha aqui então. Vamos ver um exemplo prático. Pensa essa planta aqui numa condição isotônica. Iso é igual, né, gente? Iso é igual. A mesma quantidade de soluto que tem do lado de fora, repara que essa bacinha aí em cima, a mesma quantidade de soluto que tem de um lado direito, tem do lado esquerdo. Então isso está mostrando o quê? Que a célula está numa condição isotônica, aí entram 500 moléculas de água, saem 500 moléculas de água. É uma osmose em equilíbrio. Aí a planta fica toda bonitinha ali. Tá? Mas olha só agora esse exemplo. E se parar de chover? E se você esquecer de molhar o vaso? Aí vai acontecer que o meio extracelular, do lado de fora da raiz, por exemplo, o solo, ele vai ficar muito concentrado. Aí você acredita que a planta começa a perder água para o solo, por exemplo? Ou se você molhar uma planta com água do mar, você tem um vaso ali e sem querer você salgou uma planta. Aí você salgou essa planta, o que acontece? O ambiente do solo ali vai ficar muito salobro, ela vai e perde água, ela murcha. Você fala, gente, mas eu acabei de molhar essa planta, ela vai murchar, gente. Porque o ambiente salobro ali vai roubar a água dela. Porque a água, coitada, né, sem saber, movimenta-se para o meio hipertônico. Aí ela, por isso que ela fica murcha, a gente chama plasmólise. Mas o professor, e na praia? Na praia a gente vê quando a maré sobe com as plantas de praia. Pessoal, as algas são adaptadas ao ambiente marinho. E estuários, manguezais, aquelas plantas ali adaptadas a ambiente marinho, elas têm toda uma estratégia para não perder água, para eliminar o excesso de sais. Tá bom? Não é legal? Agora eu quero te mostrar outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo aí é ao contrário, é dia que choveu muito, ou você irrigou uma planta, aí o que acontece? O meio do lado de fora, digamos, ele fica muito hipotônico, muito diluído, com muita água. Aí o que acontece? Dentro da célula agora que fica concentrado, porque a célula tem seus solutos, né? Aí o que acontece? A água que está em grande quantidade do lado de fora, e num ambiente mais diluído, mais hipotônico, a água entra. Pensa assim, água do mar, água do rio. Se a água do mar encontrar com a água do rio, a água do rio ela vai ser puxada para do mar, digamos, sabe? Porque a água do mar ela tem mais soluto, ela tem essa força osmótica. Aí, gente, olha só. Quero te mostrar agora. E se eu te mostrei célula vegetal? E se fosse animal? O professor está na frente. Ô, povo impaciente, gente. Cruz credo. Olha só. Gente, pensa aquelas mesmas condições. Ó. Hipertônica é muito concentrado. Iso vem de iso igual. Hipo, pouco. Se você for fazer um exame sanguíneo, né? Vou tirar meu sangue, eu quero fazer exame. Se o local de coleta do seu sangue cair numa solução isotônica,
Aí na hora que o laboratorista lá, a pessoa, né, o técnico, for analisar seu sangue, o seu sangue vai estar na lâmina do jeito que ele está no seu sangue. Porque a solução isotônica ali que ele utilizou para coletar seu sangue é uma solução fisiológica. É a mesma de lente de contato, é a mesma que a gente usa no soro para limpar o nariz, por exemplo, soro caseiro, água de coco, são soluções isotônicas, olha que interessante. Tem muitas bebidas isotônicas aí no comércio, elas são ótimas, né, gente? Só que a água de coco é a melhor, né? Mas digamos que, sem querer por um erro lá no laboratório, fizeram a solução muito concentrada, sabe? Ela está muito concentrada. Aí seu sangue, se for colocado naquela solução concentrada, vai acontecer igual a planta, né? Vai murchar. Olha lá, olha aí, Márcia, essa célula vermelha aí, como é que ela perdeu água. Isso aí, né, a gente chama crenação. Eu estou contando isso porque, por isso que, por exemplo, é perigoso o sangue ficar muito concentrado no caso da diabetes, ou no caso de comer muito sal. As células vão perder água para aquele ambiente hipertônico, tá? Agora, se for o contrário, né? Vamos supor assim, fulano, por exemplo, um órgão vai ser transplantado, aí vai levar de um estado para o outro. Se você pegar esse órgão, colocar num recipiente que seja hipotônico, por erro ali, alguém calculou a solução fisiológica ali, calculou errado, por exemplo, preparou a solução errada, hipotônica. Hipotônica significa que ela tem pouco soluto. Sabe o que vai acontecer? Se você colocar aquele órgão na solução hipotônica, vai entrar água nas células daquele órgão a ponto de romper. Você perde o órgão. Aí quando você tirar aquele órgão, ele vai estar todo sangrante, né? Não é interessante, gente? Muito legal. Tô gostando. Ninguém sai. Gente, sabe o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Nada, porque terminou. Pessoal, o que nós vimos nessa aula? A estrutura da membrana plasmática, o seu poder de seletividade, de controle do que entra e sai através da bicamada lipídica, de proteínas de transporte. Vimos os tipos de transportes, passivo e ativo. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.